Sim, o título desse vídeo é um bait para você clicar e assistir. Mas já que você tá aqui, vamos falar dessa galera que diz que assiste animes. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao canal do Luan, aqui animes e mangás tem sempre espaço para o debate e uma boa conversa. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se é a sua segunda, terceira, quarta vez aqui, não esquece de fazer o mesmo porque ajuda demais o meu trabalho que está começando aqui na plataforma. Cara, vamos direto pro que interessa, vamos direto pro assunto porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Quando eu era criança, eu nunca fui necessariamente um excluído social. Eu brincava na rua, eu tinha amigos no colégio, eu tinha amigos em geral, então eu não era excluído. Mas eu sempre gostei de computadores, de mídia, de jogos, etc. Então eu meio que me excluía porque eu gostava. Mas quando eu descobri animes, foi como se um universo tivesse se aberto assim, diante dos meus olhos. Era incrível ver todos aqueles mundos e histórias boas, incríveis, que te faziam ter experiências incríveis. Então nada pra mim naquele período da minha infância era tão interessante quanto assistir animes, porque cada anime novo que eu assistia era um universo diferente, e isso era muito legal. Ser otaku ou fã de animes era uma coisa que te diferenciava das outras pessoas. Mesmo que para pessoas reservadas como eu, e eu entendo que o meu estilo reservado foi muito por opção, mas ou para outras pessoas foi uma imposição porque elas sofriam bullying na época da escola, ou porque isso foi imposto porque elas não se encaixavam necessariamente no padrão que os outros amiguinhos ou amiguinhas se encaixavam. Então eu já faço essa separação aí de que o meu motivo de ter uma infância um pouco mais retraída, apesar de brincar, ter amigos na escola, foi mais por uma opção e não necessariamente por uma imposição. Então isso era uma coisa que diferenciava a gente dos demais. Assistir animes era uma coisa que a maioria das pessoas não faziam. As pessoas estavam parando de assistir desenho porque elas estavam crescendo e a gente estava descobrindo novas histórias, novas coisas, coisas muito legais, coisas, sabe, coisas incríveis e fantásticas. Aquela era de animes do começo da década de 10 era praticamente uma era de descobertas, tudo era muito novo e incrível. E como uma comunidade estava se formando ali, era extremamente natural você fazer amizades. Eu mesmo fiz várias amizades relacionadas a animes, de pessoas que eu encontrei na internet e fiz amizades relacionadas a animes. Mas quando você encontrava uma galera que era da sua cidade, que gostava também de assistir animes e que acompanhava, aí esquece, era amizade na certa. Mas como eu falei no meu vídeo anterior, e se você não assistiu, dá essa força aí pra gente, né? Assiste aí, mano, vai lá, meu vídeo no anterior tá bom também. Nós crescemos, mudamos, não somos mais aquelas crianças e adolescentes que desbravaram o incrível mundo dos animes. Nós amadurecemos, nossas percepções mudaram, o mercado de animes mudou e a nossa percepção também sobre esse mercado, essa indústria, essa forma de arte também mudou. Bem, isso não aconteceu exatamente com todo mundo e é nesse ponto que eu quero conversar com vocês. Podemos atribuir esse crescimento, esse boom de pessoas que assistem animes e mangás, o crescimento da cultura de fãs de animes e mangás, ao crescimento da cultura geek. E aí a gente pode encaixar facilmente animes e mangás dentro do espectro da identidade geek. E esse crescimento da identidade geek cresceu por obras como Harry Potter, Senhor dos Anéis, os filmes da Marvel e por aí vai. Mas antes disso, antes dessa popularização, ser geek não era tão legal. Ser geek era associado muito a ser nerd, porque a maioria das pessoas que eram geeks eram quase que nerds por obrigação. E como você deve imaginar, nerd é um atributo, um adjetivo a uma pessoa que faz jus a um tipo de estereótipo daquela pessoa um pouco mais entusiasmada com tecnologia, literatura, livros de maneira em geral, quadrinhos, animes, mangás, pessoas que gostam de estudar, gostam de ciências, são um pouco mais retraídas, mais tímidas, têm um visual de vestimento um pouco mais clássico, mesmo sendo jovens, ela cumpre um certo estereótipo. Estereótipo muitas vezes que sofre bullying e tal, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Pessoas consideradas nerds eram ofendidas, né, sofriam bullying, eram oprimidas justamente por terem aquele estereótipo, ou por gostarem do que gostavam, né, por não estarem realmente encaixados em padrões de roupa, de vestimenta, de assunto, de tendências. Eles estavam em outra vibe, digamos assim, eles tinham outra forma, e essa forma, por ser talvez um pouco não tão sociável, eles antigamente sofriam muito bullying, né, sofriam muito... era uma espécie de exclusão social
porque não estavam adequadamente dentro dos padrões. E aí a gente vai falar que a maioria dos nerds antigamente eram nerds homens, então eles não se encaixavam em padrões principalmente relacionados à masculinidade e à virilidade. Eram homens mais retraídos e um pouco mais delicados, muito justamente por ter um entusiasmo maior para a educação, um entusiasmo maior para a literatura, ganhavam camadas de maior educação, sofisticação. É claro que eu não posso generalizar, mas tô falando aqui de uma maneira um pouco mais ampla. Então, por não se encaixar num determinado padrão de virilidade, os homens considerados nerds eram um pouco escanteados e ofendidos e dados como presas mais fáceis. Pessoas nascidas no final dos anos 80 e começo dos anos 2000 sofreram tudo isso que eu já relatei para vocês anteriormente. Provavelmente você que está me assistindo também já deve ter sofrido algum tipo de bullying ou ofensa por ser um pouco mais nerd ou CDF, geek, enfim. Você já deve ter sofrido isso. A questão é que na virada dos anos da década de 10 para cá, ser geek, a cultura geek se popularizou, se tornou uma coisa normal. As pessoas assistem séries, filmes, leem quadrinhos, pessoas que normalmente não fariam isso agora está fazendo porque é uma cultura que está entranhando-se mais na vida e no cotidiano das pessoas. Mas eu percebo que grande parte dessas pessoas que sofreram esse bullying, que sofreram por gostar das coisas que hoje são normais, estão agindo exatamente da mesma forma como seus agressores, sendo tóxicas. E como eu já falei, o público de anime só vem crescendo ano após ano. Tá vindo gente do mundo todo, tá vindo todo tipo de gente. Prova disso é que em 2022 a série mais assistida do ano foi One Piece, superando os pesos pesados de Hollywood. Isso deveria ser celebrado pela comunidade que gosta de animes. Isso deveria ser uma coisa boa. As pessoas que gostam de animes deveriam estar felizes com isso. Mas isso não acontece necessariamente com todo mundo. Uma parte dessa comunidade é muito reativa às novas pessoas que chegam e é muito reativa também às novas interpretações que as pessoas têm mediante algumas coisas que acontecem ao decorrer das obras de alguns animes, algumas coisas que se mostram um pouco problemáticas, essas pessoas se mostram tanto quanto reais. Grande parte da hostilidade dessa galera que está assistindo animes há mais tempo, a galera mais velha nessa cultura, se dá muito por um inconformismo e também por uma nostalgia um tanto quanto tóxica. Por eles verem pessoas não sofrendo coisas que eles sofreram e por pensar que os tempos áureos dos animes já passou em um período que eles estavam presentes, eles se sentem com uma certa autoridade e propriedade. Então qualquer coisa que uma pessoa que está mais nova nessa cultura, que está mais recentemente introduzida na cultura de animes, fala, pode e será invalidado por aquela pessoa que está há mais tempo e acha que tem propriedade, muito mais propriedade, para falar do que pessoas que estão chegando agora e têm novas ideias e novas percepções. Porque justamente, como eu falei anteriormente, essa ideia de ter mais tempo, ser mais velho, cria uma ideia de autoridade e também porque esse inconformismo de ver pessoas não sofrendo o que eles sofreram causa também essa agonia, essa repulsa por essas novas pessoas, o que é um problema sério. Você deveria necessariamente estar feliz por as pessoas não estarem sofrendo o que você está sofrendo. Enfim, vocês devem se lembrar que agora há pouco eu falei que tem uma galera nova que está entrando nos animes que não necessariamente é homem, é branco e é hétero, e traz questionamentos, novos questionamentos muito válidos sobre coisas que eles observam nos animes e nos mangás que eles não entendem muito bem ou que acham um tanto quanto errado. E esses tipos de questionamentos são questionamentos muito válidos, como eu falei anteriormente. E esses questionamentos são interpretados por essa galera mais antiga, por essa galera sem consciência social que assiste animes e faz parte da comunidade, como mimimi, como tentativa de militar, como tentativa de querer lacrar. E tudo isso mostra que uma parte relativa e relativamente grande, eu quero dizer, da comunidade de pessoas que assistem anime é reacionária, regressa e atrasada. Frases como hoje em dia é tudo mimimi, no meu tempo os animes mostravam peito e bunda e ninguém tava reclamando, hahaha. Frases como essas não é muito comum você encontrar no mundo de pessoas que consomem anime. E se você é uma dessas pessoas que fala essa frase, em primeiro lugar, escute mais as pessoas e procure uma ajuda de um profissional da saúde mental. E em segundo lugar, que bizarro. No começo do vídeo eu falei sobre como novas pessoas entrando causam mudança de percepção e como o mercado de animes mudou. E que hoje em dia algumas coisas já não fazem tanto sentido. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente, o mangá de My Hero. Cara, aconteceu uma cena no mangá de My Hero, que eu vou estar deixando a imagem aqui, ou na tela inteira,
pra vocês verem que absurdo. É uma personagem que não tem 18 anos ainda e que está completamente sexualizada. Fora que no próprio My Hero tem um personagem chamado Mineta, que eu não quero falar dele pra eu não me irritar. Mas Luan, é cultura deles, o mangá é um shounen, é feito pra garotos. Em primeiro lugar, eu poderia passar muito tempo aqui falando sobre como a exposição e sexualização de corpos femininos afetam a autoestima e a imagem das mulheres. E também esses conteúdos mais explícitos ou conteúdos de conotação sexual de maneira indireta afetam, né, as pessoas procurarem conteúdos explícitos e como acessar esse tipo de conteúdo explícito influenciado pelos conteúdos indiretos causam problemas como ejaculação precoce, falta de relacionamento, falta de sociabilidade, aumento da solidão, consequentemente, atentados contra a própria vida. E adivinha só, no Japão isso é um problema real, isso é um problema que está afetando a vida das pessoas e o governo está tendo que trabalhar muito para evitar esse tipo de coisa. Esse tipo de problema de atentado contra a própria vida é um problema real e existe um ministério para cuidar disso porque os números são alarmantes. E então dá para perceber que é uma questão cultural, mas é uma questão cultural ruim, sabe? Existem coisas em culturas que são ruins. Essa é uma parte da cultura deles que é péssima. E a gente também tem coisas na nossa cultura que não são legais. Eu vou precisar estar falando durante essa parte do vídeo porque teve alguns problemas no microfone. Então, e para não deixar o produto mal feito, errado, eu vou precisar narrar aqui. Durante esse trecho do vídeo, eu tô falando que uma das coisas que me incomoda nessa galera mais reacionária que assiste animes é justamente o fato de que eles negam e rejeitam qualquer ideia de que o mangaka, o autor das obras que são animadas, passa mensagem social, tem abordagens socio-históricas. E negar isso é negar o óbvio e dificulta até mesmo o diálogo, porque você falar que obras como One Piece, Shingeki no Kyojin, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Death Note, Zoom-sen, que é um anime mais recente, não expressam mensagens sociais, não expressam ideias e perspectivas e que não há uma mensagem por trás, de certa forma é até ofender quem cria, né? É até ofender as pessoas que conceberam a ideia, que são os mangakas. Então, de certa forma, a gente precisa amadurecer porque essas interpretações não são interpretações de um lado, uma interpretação mais progressista sobre o anime, nem nada disso. São interpretações claras, são interpretações de coisas que estão na entrelinha, mas não estão muito profundas. É uma interpretação de uma mensagem que tá lá, que tá posta, quer queira ou não, se goste ou não. Então, de maneira geral, para você que é otaku, ou fã hardcore de anime, ou fã raiz de anime, o que eu quero dizer para você é que tenta manter essa comunidade uma coisa mais legal, saudável para as pessoas que estão chegando agora. Não seja hostil com elas, não torne esse lugar um pouco mais chato. A gente já vive num mundo com tanta toxicidade, com as pessoas sendo tão reativas, com as pessoas ofendendo tanto gratuitamente. Não custa nada a gente tentar melhorar um pouco o ambiente que a gente está introduzido, o ambiente que a gente convive. E, cara, o que eu posso dizer? A indústria muda. A indústria muda e a indústria muda por questões sociais. Ela observa como a sociedade muda e como a sociedade aborda certos temas e ela vai mudando junto. E aí você só tem duas opções. Ou você faz o processo de escuta e tenta mudar e acompanhar as mudanças, ou você para no tempo e fica brigando contra o mundo, tornando a vida não só a sua vida, mas a vida das outras pessoas que estão ao seu redor e que compartilham a mesma comunidade que você, que gosta das mesmas coisas que você, um saco. Um saco, você se torna uma pessoa chata, porque o tempo muda, as coisas mudam, mas você insiste em ficar parado no mesmo lugar. Então, faz um processo de escuta, tenta entender um pouco mais como as coisas estão funcionando e também as demandas que essas pessoas novas que estão assistindo o anime estão falando, porque muitas delas são válidas porque incomodam elas e a comunidade de uma maneira geral. E na real, anime é uma expressão artística incrível, né? Uma expressão de multimídia, de mídia incrível, que nos traz momentos incríveis, que traz experiências incríveis. Quantas experiências boas você teve assistindo um anime, quantos momentos de felicidade, tristeza, euforia, momentos de emoção, momentos de paixão, quantas coisas um anime, uma obra de arte como um anime pode te proporcionar. E cada vez mais as pessoas entrando na comunidade, cabe a nós que estamos aqui há mais tempo, reduzir cada dia mais
esse tipo de toxicidade, comportamentos tóxicos e lapidando para que essa comunidade, essas pessoas que assistem esse tipo de entretenimento tenham uma relação mais saudável, amigável com cada um. Eu sei que pessoas se continuarão sendo tóxicas e babacas o tempo todo, mas se você fazer sua parte, eu fazer a minha, tudo vai ficando melhor um pro outro. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Ele ficou um pouquinho longo, peço desculpas, mas eu tinha muita coisa para falar e ainda não falei tudo que eu queria. Mas é isso, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua credibilidade e principalmente pela coisa mais preciosa que você tem, que é o seu tempo. De novo, vou ficando por aqui e até a próxima.